Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E o nosso lema, como vocês já sabem, é menos impostos e mais emprego. E hoje temos a satisfação de receber a doutora professora Lia Valls Pereira, que é coordenadora do Centro de Estudos Setor Externo do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Instituto, bom, boa noite, é do Instituto Brasileiro de Economia, né, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado por estar aqui conosco. O prazer é todo meu. Roberto. Professora, a senhora vem escrevendo alguns artigos colocando a importância da área de prestação de serviços, inclusive para exportação, para o nosso comércio externo. Essa é uma grande preocupação que nós temos aqui na Confederação Nacional de Serviços, que é a falta de competitividade ou uma necessidade de uma competitividade maior na área de serviços, para exportação. Como é que você, professora, que vem estudando esse assunto junto com o BNDES e outros grupos, como é que você vê a competitividade da prestação de serviços do Brasil hoje? Tá. Acho que o primeiro ponto, para a gente mostrar qual a importância dessa questão, né, o Brasil, ele historicamente, ele sempre foi deficitário na conta total de serviços, né? E em comércio exterior, a conta de serviços que a gente está olhando é o quê? É transporte, viagens internacionais e, atualmente, o que ganha importância no comércio internacional, que a gente chama outros serviços comerciais, que no mundo é mais ou menos 50%, 60% do comércio de serviços. Onde está, então, o quê? Os serviços de computação, os serviços financeiros, os serviços empresariais, os serviços legais, né? Toda a gama de serviços, na realidade, tá? Então, o que acontece no caso brasileiro? A gente é superavitário na nossa balança comercial, tem sido, né? Atualmente, muito em função do aumento do preço das commodities. Mas a gente não pode jogar, né, toda a nossa preocupação, né, em manter, né, a receita de divisas somente na balança de comércio. Quer dizer, a gente também tem que olhar um pouco o que está acontecendo na balança de serviço. Né? Então, do ponto de vista, né, como os economistas gostam de falar, macroeconômico, de geração de divisas, é lembrar também que não é só venda de mercadorias que gera divisas para o país. Venda de serviços também gera divisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, por quê? O PIB brasileiro, quase 70% dele é serviços, tá? No mundo como um todo, né, a indústria de transformação tem caído a sua participação na geração da renda, né? Então, cada vez mais são os serviços, né, que são importantes. Atualmente, o serviço é mais ou menos 20% a 20% do comércio mundial, né? Então, a gente também tem que olhar, no caso brasileiro, a nossa participação também em termos de comércio, de concorrência da área de serviços do Brasil no comércio internacional. Quer dizer, a gente não pode pensar que a gente consegue ser extremamente competitivo em mercadorias sem estar por trás também um aumento da produtividade de serviços. Embora eu diga que somente seja 20%, quer dizer, dentro da exportação de muitas mercadorias está embutido serviço. Né? A gente não consegue distinguir essas coisas, né? Vamos tirar a caixa preta do que é serviço dentro de uma mercadoria, mas a gente sabe que está. Né? Então, é difícil a gente imaginar continuar sendo muito competitivo, né? Que a gente nem está, na realidade, sendo competitivo, né, na manufatura, se a gente também não é competitivo na área de serviço. Quer dizer, as duas coisas caminham juntos. Então, isso é importante. Quer dizer, é só lembrar, na década de 80 havia uma grande discussão que começou, era o antigo GATT, atualmente o OMC, que entrou pela primeira vez toda a questão de serviços dentro das negociações multilaterais, que antes estava fora serviço. E a primeira reação dos países em desenvolvimento, inclusive do Brasil, de espera lá, não entra serviço nessa história não, a gente nem sabe direito, as nossas estatísticas são ruins e havia um enorme temor, olha,
se abrir o comércio de serviço, enfim, o setor de serviço, nós somos extremamente ruins nessa área, vamos ser invadidos. Conservar a nossa... Queríamos conservar. Mas aí a própria UNCTAD, né, que é a Comissão para Desenvolvimento, chamou a atenção de um ponto. Olha, os países em desenvolvimento não precisam ficar com medo, eles têm que descobrir o quê? Né, a famosa frase, seus nichos de mercado. Eles também têm que descobrir que algumas coisas eles têm vantagens. Agora, ali, o que impede, evidentemente, essa competição nossa em relação aos outros países? Você falou que nós não temos competitividade. Como é que a gente pode melhorar essa competitividade em relação aos serviços prestados no Brasil? Eu acho que serviço, assim, uma base fundamental, se a gente compara com outros países, é a questão da qualificação de mão de obra. Serviço, né? O Brasil tem 70% do PIB é serviço, mas uma parte desse é um serviço de trabalho muito precário ainda, né? O que faz a diferença nos países que têm balanças superavitárias de serviço, quando você vê o que ele é superavitário, ou ele é superavitário porque ele cria tecnologia na área de ROD, ele é superavitário em computação e informação, como é o caso da Índia, que tem uma mão de obra qualificada nessa área. Eu posso ser superavitário em vender serviços de assistência técnica, né, especializado. O Brasil, em algumas coisas, ele até é. Então, você tem que melhorar, a melhora da produtividade em serviço, em especial, está muito associada à melhora e qualificação da mão de obra. E na carga tributária? Você não acha que existe um excesso de carga tributária sobre a mão de obra? Eu acho que aí tem que ser igual para todos os setores. Eu não acho que os setores devam ser diferenciados no seu tratamento. Tá? Eu acho que não tem porque eu privilegio um setor, outro não privilegio. Eu acho que a questão de reforma tributária, esse tema, no caso brasileiro, né, você tem que eliminar a distorção de uma forma generalizada. Quer dizer, você ficar, agora eu tiro daqui, é sempre um caminho bom, né, você está desonerando a folha, mas se vai desonerar, vamos pensar uma estratégia mais de médio prazo que permita, né, não afetar as contas do governo, mas permita também fazer de uma forma mais clara esta reforma, em vez de questões somente pontuais de momento. Quer dizer, tem que pensar nisso como uma estratégia da chamada Agenda Brasileira da Competitividade, né, que sempre se falou, né, o custo do Brasil. O custo do Brasil afeta todos os setores, né? Então, acho que tem que pensar um pouco assim e ter políticas, quando for o caso, pensadas mais especificamente para determinados setores. No caso de serviços, você tem formas de imaginar para alguns setores o que eles precisam mais. Nós temos uma proposta aqui, nós estávamos falando um pouquinho antes do programa, uma proposta de desoneração da folha e não é só para o setor de serviço. A nossa proposta é genérica para todos os setores da economia. Porque os setores da economia são vasos comunicantes. Não adianta a gente desonerar um setor da indústria em detrimento do serviço ou do comércio em detrimento da agricultura, etc., que isso vai interferir, né, entre os setores. Por isso a nossa proposta é genérica e horizontal para que todos os setores sejam beneficiados. O governo, infelizmente, está usando essa proposta que nós defendemos há 15 anos, setorialmente, que eu acho que não é uma coisa muito louvável em termos de perspectivas futuras e uma definição, inclusive, de estratégia de desenvolvimento econômico no país. Então, essa proposta nossa, ela é horizontal e é criar uma contribuição à suplementação financeira, substituindo os 20% do INSS sobre folha de pagamento. O que você acha, em termos econômicos, uma proposta nesse nível? De você substituir? Não sei, eu teria que olhar com mais cuidado. Essa primeira reação, sempre a gente fica um pouco de pé atrás. Mas teria que ver com mais cuidado. Mas essa horizontalidade para todos. Horizontalidade, isso aí, eu sou favorável, quer dizer, tem que ser igual para todos. Né? Eu acho que o setor serviços, quando a gente olha, tem vários, a UNCTAD tem feito muitos estudos, né, com essa preocupação de olhar países em desenvolvimento, como é que eu posso melhorar o desempenho do setor de serviços, quer dizer, quais são os mercados que esses países podem explorar, né? E aí você olha, no caso do Brasil, quer dizer, acho que tem que se pensar mesmo, que eu quero melhorar, tem vários programas, por exemplo, na área de serviços de informática, né? Será que eles estão dando certo? Será que eles não estão dando? O que nós devemos fazer? Eu acho que aqui, no caso brasileiro, às vezes não faltam nem programas, a gente tem muito programa, tá? Agora, você tem que acompanhar. Eu acho que isso, né, um pouco a diferença nossa de alguns países, né, alguns países da Ásia e tudo, é que você faz um programa, vai acompanhar, está dando certo, não dá, se não está dando certo, vamos ver o que você tem que fazer,
né? A questão de avaliar desempenho, acho que no caso nosso, no Brasil, parece que a gente tem um certo receio, né, nessa coisa de avaliação, como é que vai, como é que não vai. E essa área de serviço, eu acho que a gente tem um potencial, a gente tem acompanhado mais os resultados, mais da balança mesmo de serviço. Você vê, por exemplo, serviços profissionais, técnicos, empresariais, a gente tem um superávit elevado, né? A gente está lá entre os 15 maiores exportadores mundiais nessa área. Mas esses daí são serviços prestados ou são pessoas que vão trabalhar lá fora? Não, isso aí você tem de tudo, porque isso é enorme. Tá? O que entra nesses serviços profissionais técnicos? Tem serviços legais, que antes quase não entrava, aí é muito ligado à internacionalização das empresas brasileiras, tá? E o próprio interesse de empresas que vêm para cá. Serviços contábeis é uma coisa que aumentou muito a receita brasileira, tá? Você tem a parte que é superavitária mesmo, são os serviços de engenharia e arquitetura, tá? Nesse o Brasil tem é o seu principal, vamos dizer, superávit. Recentemente também, varia um pouco, mas na área de serviços financeiros também, o Brasil tem uma conta superavitária em função também da internacionalização dos bancos do Brasil, principalmente aqui na nossa área, né? Existe assim, uma percepção que, principalmente na área aqui da América do Sul, o Brasil teria condições de melhores vendas de serviço, fazer parcerias, ou logo que seja, que você tem que aproveitar essa oportunidade. Ainda tem toda a área de turismo, né, mas aí é uma coisa muito específica. O turismo, a infraestrutura, que obviamente tem que melhorar, mas olhar também mais para esses serviços assim, que são menos conhecidos em geral do público, né? Essa parte de serviço de engenharia, o Brasil tem feito um trabalho muito bom, né? Porque ele tem financiado os clientes na América do Sul inteirinha, Central América, África, tal. Apesar que a África diminuiu bastante, mas o Brasil tem financiado os seus clientes e atrás da prestação de serviço vem muita venda de materiais e de tudo isso, né? Então, essa é uma área muito importante que o Brasil tem ido bem e tem melhorado nos últimos anos, né? O que eu queria lhe perguntar, Lia, para ver o que você sente sobre isso, é que nós estamos falando da desoneração da folha de pagamentos. O Brasil, ele tem uns impostos muito elevados em cima dos salários, em cima do trabalhador, e bem mais elevado que os outros países. E na prestação de serviço, o peso da mão de obra é maior, por exemplo, que na exportação de matéria-prima, de minério de ferro ou na própria agricultura. Isso você não acha que atrapalha o Brasil ter uma carga tributária muito grande em cima da mão de obra? Não, como eu comentei, eu acho que você ter uma carga tributária, né, que seja distorsiva em cima da mão de obra é um dos fatores, não é o único, tá, que pode estar afetando a sua competitividade. Mas, né, eu como economista, pensando de uma forma mais ampla, eu acho que a agenda da competitividade ela tem que ser toda trabalhada, não é um problema só a questão da carga tributária, esse é um dos problemas, tá? Se existem outros problemas, o Brasil tem deficiência enorme em infraestrutura, em logística, mesmo para serviço, se eu quero vender serviço, né? Tem um serviço que é transfronteiriço, que eu estou aqui quietinho, né? Mando o serviço. Tem serviços que dependem de permissão para deslocamento, das empresas, precisa de maior conhecimento de mercado. Eu acho, enfim, que tem uma agenda grande que a gente tem que perseguir. Entendo a questão da tributação, né, que é uma coisa fundamental, a indústria, os serviços, né, é uma agenda que não é nova, né, está sendo já falada há muito, muito tempo. Né, como é que caminha? Mas tem uma questão política, não é uma agenda simples, e tem que continuar a ser trabalhada. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, este é um ponto fundamental, e pensar também, no caso meu, como eu trabalho mais com comércio exterior, são todos os fatores que me impactam na questão da competitividade. E serviço, eu volto a dizer, por que é tão importante para a gente? Porque serviço ele está embutido dentro das mercadorias. Então, se eu não elevar a produtividade do serviço aqui no Brasil, eu acabo impactando também a minha própria balança comercial. Porque,
A verticalização na indústria está clara que não existe mais. Quer dizer, a indústria hoje faz um produto, mas antes de fazer o produto, ela faz uma pesquisa de mercado, verifica se aquele produto pode ser vendido, ela faz o design do produto, faz a logística de transporte, etc., para fazer isso aí. Tudo isso é serviço. Se você tem um custo muito alto do setor de serviço, evidentemente isso vai refletir no final na produção daquele determinado produto. Que cada vez mais as empresas estão automatizadas, com menos mão de obra, e essa mão de obra está se deslocando praticamente toda para a área de serviço. Por isso que essa nossa bandeira de desonerar o trabalho, porque com isso diminuiria também a carga de custo de preço sobre o produto final, né? Agora, um dos itens que na nossa balança comercial está bem evidente é o problema que você estava falando na área de financiamento financeiro. Mas nós temos um item que é o aluguel de equipamentos, principalmente o leasing de equipamentos que são feitos, praticamente o leasing são feitos todo fora do Brasil e não são feitos aqui no Brasil. E um dos pontos chaves é a carga tributária que existe na hora que você vai fazer o leasing de um produto aqui no brasileiro. Como é que você vê isso? Porque nossa balança é bastante elevada, deficitária nessa área de aluguel. Por que a gente não faz um programa para diminuir essa carga tributária sobre, inclusive, o financiamento de leasing aqui no Brasil, para poder fazer com que esse mercado fosse mais brasileiro do que externo? Pelo menos das aeronaves, por exemplo, toda a área de aviação é feita lá fora. Eu tenho uma percepção, não sei, posso estar errada, não olho isso com tanto detalhe, que aluguel de equipamento está muito ligado também à questão da Petrobras, né, das plataformas, sim, isso tudo. Né? Então, da aviação, né? Da aviação. Um lado, tem um lado grande que é a Petrobras também, me parece, né? E, enfim, aí eu Petrobras acho que é bastante grande, todas as plataformas, mesmo as construídas aqui, são mandadas para o exterior e voltam através do aluguel. Através do aluguel, né? Então, isso aí, eu acho que nesse momento que está aumentando a exploração é meio inevitável. Você tem o governo tentando agora, né? Você tem todo esse programa, né, de fazer aqui as plataformas, a importância de conteúdo local, mas acho que você também tem que ir com cuidado, né? Querer fazer tudo aqui, manter tudo aqui, a gente não tem condição de fazer isso, né? Pode acabar até atrapalhando, né, essa história. Agora, novamente digo, em termos de tributação, não sei especificamente como é que é o regime tributário. O ISS, por exemplo, cobra 2% então, sobre um leasing. Não dá para cobrar 2% sobre um leasing. Isso eu não posso afirmar, porque eu não olho muito essa questão da tributação, então eu prefiro não me detalhar nisso. Posso dizer a forma geral da exoneração com COS, a tributação. Se você consegue identificar que este é o fator principal, então, obviamente, isso tem que ser pensado, né? Quer dizer, se tem essa clareza, não, é este o problema que está principal no tema de aluguel de equipamento, então vamos lá ver o que está acontecendo. Eu acho que na parte de aluguel de equipamento tem um aspecto muito importante, Luiz, que aqui no Brasil você não pode alugar as coisas com uma moeda externa, né? Com dólar. Não pode. Usar o dólar. E contratos de longo prazo. Pois mas isso é uma coisa que a gente pode discutir e pode melhorar isso. Pode melhorar isso, porque no contrato de longo prazo você não pode fazer com uma moeda na qual você não tem confiança, porque a nossa moeda já teve 300 manipulações e choques de coisas. Então, esse é um ponto agravante de você não poder fazer um contrato numa moeda que seja mais confiável. E a segunda coisa, eu acho que entra o aspecto dos marcos legais que são fundamentais, né? Você não pode ter um juiz interferindo num contrato de uma plataforma que o juiz chega e fala, não, aumentou o dólar, então agora diminui o preço. Pô, não, como a gente já teve no Brasil algumas vezes, e as coisas não servem como garantia porque a justiça modifica, né? Eu quero perguntar para a Lígia, são importantes. Além desse fato da área financeira, como é que você vê o financiamento do setor de serviços por parte, inclusive, do próprio BNDES?
E de forma geral? De forma geral. O BNDES tem feito uma política para financiar o setor de serviços? Isso eu não tenho acompanhado com cuidado isso não, financiamento. Porque nós temos grandes financiamentos na área industrial, na área de grandes projetos, mas... Tem a área o que o BNDES faria seria financiamento mais na área de serviços de engenharia. De engenharia, sim, eles fazem, isso não faz. Mas os outros serviços, que são exatamente aquilo que compõe o setor de serviços nos 67%, na área de exportação, inclusive, você acha que tem tido uma política... Tem tido a parte de serviços de informática, né? Você tem vários programas no âmbito do BNDES, né? Na área de turismo agora, em função dos mega eventos, né? Que aqui não cobre, mas tem nessa parte de hotel. Na área de cultura, né? O BNDES também tem entrado, audiovisual, essas coisas todas. Não é, eu acho que o ponto focal principal do BNDES, mas tem programas em relação a isso, tem. Você acha que não precisaria implementar mais isso? Eu acho que essa área de serviço, acho que o grande desafio da área de serviços, né? Vocês como associação é fundamental, porque o serviço é uma coisa muito heterogênea, né? Você trabalhar serviços é uma coisa que eu acho que o Brasil tem potencial, aqui para esse mercado inclusive, serviços audiovisuais, né? O Brasil, o pessoal olha a Argentina tem entre os 15 maiores exportadores de serviço audiovisual. O que é isso? São os filmes argentinos. O Brasil tem a música, né? Então, a gente tem potencial, quer dizer, isso é um tipo de política que eu vou ter que dar apoio. Outra é você exportar, sei lá, serviços médicos, né, que o Brasil também tem exportado, né, de diagnose, não sei o quê, que tipo de apoio, qual é o entrave que está me impedindo eu alavancar mais isso? Eu acho que existe a necessidade de fazer um trabalho mais setorial mesmo, quer dizer, olhar para esse setor, pergunta a ele, esse setor, o que está te impedindo de você aumentar a sua exportação? Quais são as barreiras que você enfrenta lá fora? Quais são as barreiras que você enfrenta aqui dentro? Para a gente poder ter um mapeamento bem claro do que está acontecendo. Quer dizer, enfim, eu desconfio que os problemas enfrentados pelo setor de serviços são muito... pode ter coisas iguais, mas se você está querendo olhar depois... São muito setoriais, São muito setoriais. Eu acho que esse mapeamento, no caso de serviço, eu acho que é fundamental para você ter políticas que realmente... né, permitam ao setor alavancar, né, quer dizer, aumentar, porque eu acho que potencial o Brasil tem para aumentar a sua exportação de serviços, né, melhorar a produtividade, né, e tem o potencial, né, mesmo na parte de criação, de design. Me falaram uma vez que nessa coisa de arte final, Os designers são muito fortes. Pois a gente é forte. Por que não, né? É uma coisa de alta qualificação. Falta um pouquinho de apoio. Nós entendemos que nós levantamos todo esse problema, inclusive a gente tem divulgado isso aí, na área de turismo, na área de design, na área de promoção de eventos, na área de informática. Tudo isso é necessário, só que falta uma política mais estável nesse procedimento. Isso que a gente está procurando obter do governo, uma estabilidade nesse procedimento, porque senão... o setor de serviço é muito volátil, né? Como você falou, é muito diversificado. Se não houver, naquele momento, uma posição bem clara de apoio, eles se deslocam para outros setores e a gente não foca aquilo que deveria focar. Pois é, não, por isso eu acho fundamental, quer dizer, acho que o papel, né, das confederações é essa, quer dizer, mostrar para o governo, porque o governo não sabe, ele não pode saber, né? Quer dizer, são as empresas que estão atuando que têm que mostrar, olha, esse o problema, né? E aparentemente, quer dizer, a gente ouve falar, né, por exemplo, o Ciscoserve, né, que é esse sistema de estatística de comércio exterior, que a gente espera que ajude também a tornar mais né, que torne mais transparente o que é esse comércio de serviços. Inclusive a própria nomenclatura brasileira de serviço que foi implantada aqui agora, eu acho que isso vai ser um fato positivo para que esse setor seja mais identificado, né? Pois é, eu acho que é importante. Eu me lembro assim, eu dou aula há muitos anos, os alunos antes a gente falava de serviços não transacionáveis, são bens não transacionáveis. Então, não precisa nem, quer dizer, não entra quase no comércio exterior. Atualmente, né, com a revolução tecnológica, a maioria dos serviços fazem parte do comércio internacional. Não, e alguns com volumes muito expressivos. Pega, por exemplo, como a parte de viagens, isso e aquilo, turismo, né, que virou um volume maravilhoso. Né? O Brasil acho que tem aí
né? Mesmo serviços de assistência técnica na área de perfuração, na área de agrícola, serviços ambientais, você tem uma quantidade de campo, né, a ser explorado que acho que é importante a gente estar atento e lembrar que não é isso, né? Não é só mercadoria que é feita a nossa balança de pagamentos. Professora, muito obrigado por essa lembrança de que a área de prestação de serviço faz parte da nossa balança, porque isso é uma coisa que nós temos que divulgar o nosso tempo todo. Luide, muito obrigado pela sua presença, obrigado, professora, por nos visitar, e obrigado a você que acompanhou o nosso programa Combate, e nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.